Neemias capítulo 4. Eu quero falar um pouco com vocês sobre esse homem que, dentro do que o Senhor tem falado conosco, dentro do que o Senhor tem nos direcionado como igreja do Senhor, como igreja de Deus, Neemias, ele é um exemplo extraordinário para nós. Ele é um exemplo de homem valente, de homem que não recuou, de homem que olhou um problema, olhou uma situação complicada que Jerusalém estava passando. Jerusalém tinha sido sitiada, tinha sido queimada, e esse homem aqui, Neemias, estava entristecido. Lá no início do versículo do capítulo 2, você vai encontrar Neemias falando com o rei Astraxerxes. E ele está triste, ele está cabisbaixo. E o rei pergunta para ele: o que está acontecendo com você? Porque você está triste? Ele pega e fala: olha, os túmulos de meus pais estão em Jerusalém, e a cidade está toda destruída. E a partir disso daqui, nós encontramos um homem pedindo para o rei encontrar, e se encontra com esse rei, ele era próximo do rei, onde ele pede para voltar para Jerusalém, e esse homem está de volta em Jerusalém. Mas o que eu quero falar com você aqui está no capítulo 4, eu quero ler alguns versículos com você do capítulo 4, e nesse capítulo 4, ele vai falar um pouco sobre a restauração e a vigilância, sobre um propósito específico que esse homem começou a executar quando ele já estava dentro de Jerusalém, quando ele já estava presente dentro de Jerusalém, com a autoridade de fazer algumas restaurações dentro de Jerusalém, mas ele já vinha com uma ideia em sua cabeça. Ele saiu de perto do rei e foi em direção a Jerusalém, atravessou as províncias com seus governadores tomando conta, com a autorização do rei. Ele chega em Jerusalém e você encontra Neemias dentro de Jerusalém, já restaurando Jerusalém, restaurando o muro, restaurando os portais, colocando as madeiras de volta. Ele se levanta em um momento, em uma noite, e começa a trilhar os muros, trilhar ao redor da cidade, e começa a ver onde poderia entrar um animal, possivelmente ele estava a cavalo, onde estavam os lugares mais vulneráveis. E no versículo 17 do capítulo 2, vai dizer o seguinte, volta só um pouquinho do capítulo 4, eu pedi para você abrir, mas eu quero que você volte um pouquinho no capítulo 2. Então lhes disse: estai vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser pobres. Neemias aqui, quando ele já está prestes a executar o seu plano, que é reedificar os muros de Jerusalém, reedificar a dignidade daquele povo que foi sitiado, ele convida aquele povo dizendo o seguinte: olha, vamos nos levantar contra os nossos inimigos e vamos restabelecer de volta o muro, vamos restabelecer de volta a nossa proteção, a nossa segurança, a nossa vigilância. Vamos começar agora, que nós já estamos aqui, nós já estamos reconstruindo. E um dos governadores que estavam próximo dele começou a enxergá-lo levantando a cidade, e eles começaram a falar com Neemias, dizendo o seguinte: olha, porventura você está querendo
se rebelar contra o rei? Porque nós vamos vir contra ti. Então, nós entramos aqui no capítulo 4, versículo 8 e 9, que eu quero ler com você. Vai dizer o seguinte: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles dia e noite. Só esses 2 versículos aqui. Restaurando a nossa vigilância, restaurando o nosso olhar vigilante para com os nossos inimigos. Neemias aqui, ele não somente dá andamento à restauração dos muros de Jerusalém, agora ele estabelece aqui uma vigilância para com os inimigos, no momento em que eles estavam restaurando os muros de Jerusalém. Ele começa a reedificar os muros de Jerusalém, ele começa a estabelecer os muros de Jerusalém ali, começa a se levantar, e esses inimigos começam a dizer: olha, nós vamos contra eles e vamos criar uma confusão onde eles estão ali, porque eles estão querendo retomar de volta a cidade, nós vamos para lá. Neemias, ele toma 2 passos de início. Ele já havia orado lá no capítulo 2 também. No versículo 4, disse ao rei: que me pedes agora então? Que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei que queria voltar para Jerusalém. Neemias, ele faz uma oração lá no início. Neemias, quando ele está estabelecendo o seu plano de restaurar os muros de Jerusalém, ele ora a Deus de novo por conta dos inimigos. E ele começa a restaurar a vigilância do povo que estava dentro de Jerusalém. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Sobre a restauração de nossa vigilância. Nós temos que restaurar a vigilância em nós. Nós temos que restaurar os muros. Nós temos que restaurar os ambientes que estão debilitados ao redor da nossa vida espiritual. Nós temos que pegar o nosso animal que nós andamos com ele para batalharmos diante dos nossos inimigos e andar diante da nossa vida espiritual e olhar onde estão os lugares mais debilitados para que nós venhamos restaurar e ali restaurar uma vigilância contra o nosso inimigo também. Porque quando Neemias começa a dar início a essa vigilância, ele está dizendo o seguinte: olha, alguns dos nossos irmãos e soldados vão estar edificando o muro e pronto para uma batalha, pronto para a batalha do inimigo que está vindo. Ele está querendo vir criar confusão e nos retirar de novo de dentro de Jerusalém, mas nós não vamos deixar que isso aconteça. O que nós queremos dizer? Por que Jerusalém ela foi sitiada e queimada? Porque não edificaram as brechas espirituais e a Jerusalém material, a Jerusalém física foi abaixo. E agora Neemias está aqui. Primeiramente ele dá um direcionamento: eu oro ao Deus do céu e ele nos enviará o socorro para nós. Mas eu não somente vou ficar na minha petição a Deus para que ele venha e nos guarde e nos proteja, eu também vou agir. Eu vou colocar soldados vigilantes dia e noite por conta de nossos inimigos. Nós vivemos um tempo, nós vivemos uma geração centenária, que nós devemos deixar um legado para as pessoas, um legado espiritual, um legado para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós devemos deixar um legado de vigilância, de como manter os nossos muros espirituais de pé, porque quando os nossos muros estão de pé, a nossa proteção, a nossa segurança, a nossa torre forte vai vigiar
vai estar cumprindo com o seu papel em vigiar o nosso inimigo que está vindo de frente a nós. Então, diante da cidade destruída, Neemias ele começa a chamar o povo, restabelecer o muro de volta. O que nós precisamos, o que nós demos início na quarta-feira aqui, foi um restabelecimento, foi um reestruturamento dos muros espirituais dessa cidade. E nós vamos ser atacados por conta disso. O reino das trevas, ele está querendo nos atacar, está querendo nos esmorecer, está querendo nos entristecer, está querendo nos deixar debilitados, achando que não vai dar em nada, achando que vai ser sempre assim, e é mentira do diabo. O Senhor, ele quer nos usar no nosso tempo, só que nós temos que fazer como Neemias, nós temos que orar a Deus, buscar a Deus, e também nós devemos agir, colocar a nossa espada em nossas mãos, desembainhar a nossa espada e aguardar o inimigo vir. Nós devemos estar não somente preparados em oração, mas também devemos estar preparados para a batalha. Porque a nossa vida não é somente feita de momentos de glória, poder e movimentos e Deus agindo. Não, Deus ele também vai agir através do nosso posicionamento. Nós devemos nos posicionar como igreja, nós devemos nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Neemias chegou quietinho dentro de Jerusalém. Neemias tinha que passar por várias províncias e ele precisava de uma autorização do rei para que ele chegasse até Jerusalém. E ele chega até Jerusalém e começa a reedificação do muro. E você vai ver ele começando essa restauração desses muros. E ele fala assim, olha, além da restauração, nós precisamos de uma restauração da nossa vigilância. E a nossa vigilância vem através da oração. E a oração vem acompanhada de uma ação. Nós devemos agir também. Nós devemos nos posicionar também. Nós devemos guerrear também. Nós somos cidadãos da terra também. Nós também temos o nosso momento onde nós vamos guerrear, onde nós vamos debilitar o nosso corpo. Neemias estava ali. Ele colocou homens dia e noite. Pusemos guarda contra eles dia e noite. Nós não temos descanso mais, irmãos. Nós não vamos ter mais descanso. A nossa vida vai ser de orar e ação. Orar e agir. Dia e noite. De madrugada. O Senhor nos levantando de madrugada para orar. O Senhor nos enviando. O Senhor nos colocando na batalha. Então, o que eu vim trazer para mim, para você aqui essa noite aqui, que Neemias primeiro ora ao Senhor, e em seguida Neemias manteve vigilância dos guardas dia e noite. E a partir disso eu quero destacar, ser bem sucinto com você, no que Neemias nos ensina através dessa palavra. Eu quero meditar com você aqui sobre como podemos restaurar a nossa vigilância. Nós damos início à nossa vigilância. Nós demos início à restauração dos nossos muros espirituais. Nós estamos agora aqui olhando quais são os lugares em que nós estamos debilitados. E aqui nós vamos nos posicionar como soldados de Deus, nos colocar como homens e mulheres de Deus naquela brecha para restaurar aquele ambiente, mas nós também devemos restaurar a nossa vigilância, nós devemos guardar a nossa retaguarda, porque não vai de adiantar nada nós estarmos restaurando e o inimigo em cima de nós, ficarmos desapercebidos e o inimigo vir e nos atacar e entrar pela brecha onde nós estamos restaurando. Então, nós temos que entender, nós temos que compreender como restaurar a nossa vigilância. Como nós podemos restaurar a nossa vigilância? Através da oração, orando, buscando a Deus, buscando a vontade de Deus. Quando Neemias ora ao Senhor lá no início, quando ele pede para Deus, quando ele pede para o rei, que ele queria voltar para a terra dele, ele ora a Deus e pede para o rei, e o rei em seguida fala assim, quanto tempo você vai ficar em Jerusalém? Ele libera Neemias para ir até a terra dele,
E Neemias, ele tem uma compreensão, quando você vai ler a partir do capítulo 2 para frente, até o versículo capítulo 4, você vai entender que Neemias está dizendo o seguinte: olha, Deus está comigo nesse propósito, Deus está comigo nessa situação aqui, porque jamais esse rei me deixaria ir a uma cidade onde ela foi sucumbida para restaurar ela de volta. Então, um mistério está acontecendo aqui. E Neemias começa a pedir para o rei o material para restaurar Jerusalém. E ele concede isso também. Então, através da oração, irmão, nós podemos pedir os materiais para Deus, para que Ele venha nos deixar reconstruir a nossa vigilância, a nossa vida espiritual. Porque a oração é a base de um espírito vigilante. A oração é a base de uma pessoa que tem um espírito de vigilância. A vigilância vem a partir da nossa intimidade com aquele que vai nos direcionar. Neemias tinha intimidade com Deus através da oração. Por isso que ele entendeu que Deus estava mandando ele de volta para Jerusalém, para restaurar Jerusalém, restaurar os muros de Jerusalém. Então, quando nós passamos por lutas, nós entendemos. Nós temos a tendência de ficar vigilantes através da oração. As lutas, elas restauram a nossa vida de oração e de consagração. Às vezes nós nos acomodamos, nós não enxergamos, mas as lutas, as dificuldades, elas restauram. Elas vêm com restauração. Elas têm um propósito de restaurar a nossa vida de oração, a nossa vida de intimidade com Deus, a nossa vida de consagração a Deus. As lutas e as dificuldades, elas têm a tendência de fazer isso conosco. Você pode reparar e enxergar ao nosso redor as pessoas que estão passando por extrema dificuldade nesses momentos. Elas estão se apegando mais a Deus, elas estão se apegando mais ao Senhor. Nós podemos até achar assim, mas não está, as igrejas não estão enchendo, mas as pessoas estão pensando mais em Deus. Estão pensando mais nas coisas do céu, nas coisas do alto. E o que nós devemos fazer como cristãos através da nossa oração é pedir para Deus estratégia para que nós venhamos trazer a entender ao homem que está passando por grandes dificuldades, que é somente através da intimidade com Deus e da consagração que ele vai entender qual é o caminho certo para a vida dele aqui na terra. A Bíblia vai falar lá em Marcos capítulo 14, versículo 38, vigiai e orai. Vigiar e orar, vigiar constantemente, orar constantemente. Então precisamos estar atentos na nossa oração, para restaurar a nossa vigilância. Às vezes, irmãos, nós temos que compreender, nós temos que identificar a nossa debilidade como igreja do Senhor, porque às vezes nós não estamos atacando a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela anda triunfante, mas em muitos momentos, como nós estamos em guerra, quando nós estamos em batalha, nós encontramos homens aqui que estavam vigilantes dia e noite. Então, o que eu quero que você entenda é que há uma sequência de 24 horas trabalhando. Há um momento que nós nos cansamos, há um momento em que nós às vezes nos machucamos, há um momento em que às vezes nós até nos distendemos, temos distensões por conta de uma jornada grande de trabalho, por conta de um bem maior. E nós, como igreja de Deus, às vezes nós temos que identificar onde estão as nossas falhas, porque nós temos que restaurar a cidade de Jerusalém de novo, nós temos que restaurar a vida do homem em Cristo de novo, onde nós estamos morando, habitando, vivendo, pregando a palavra. Nós temos que trazer essa sede de volta para o homem em Deus, trazer essa sede de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós estamos acomodados, nós estamos pausados no tempo. No Afeganistão, ali cerca de 30 milhões de pessoas ficaram reféns. Tiveram muito tempo. Não vamos culpar somente os Estados Unidos, que chegou o momento e saiu de lá. Não estou defendendo que deveria acontecer, nunca e jamais faria isso.
Mas nós, como cidadãos daquela terra, eles deveriam ter se posicionado. Eles deveriam ter se posicionado estar vigilante diante do que estava acontecendo, vigiando, não somente na oração, mas vigiando também com a espada desembainhada. Porque o povo que estava atacando aquela nação é um povo cruel, um povo que não tem o menor temor de matar uma mulher no meio da rua por conta dela não estar vestida adequadamente. E Deus disse, o Senhor deixou nas Escrituras que nós temos a nossa cidadania, e a nossa cidadania tem leis, então nós devemos defender as leis onde nós vivemos. Nós não podemos deixar que nações vizinhas venham atacar e venham nos aprisionar com a sua cultura, com a sua religiosidade, a ponto de matar. Então, se nós também somente orarmos, se Neemias aqui falar assim: olha, eu já estou dentro de Jerusalém, eu estou aqui dentro já, então Deus me colocou, eu vou só continuar orando, Deus vai fazer. Poderia chegar um momento ali que ele estava acabando de reedificar os muros, e os soldados chegassem de novo, sitiavam ele de novo, e possivelmente ele poderia ser até morto. Então nós devemos compreender que nós não devemos viver somente de oração, nós devemos viver de ação. Nós devemos viver de ação. Talvez você não saiba disso, mas quando os Estados Unidos saiu de dentro do Afeganistão, ele deixou o povo todo armado. Deixou a população toda armada, os pais de família, todos deixaram armado. Só que os que vieram, tomaram todas as armas deles, eles entregaram as suas armas, ficaram vulneráveis, entregaram a sua ferramenta de defesa, a sua ferramenta de continuar uma vida, a ferramenta. Às vezes você pode olhar para mim e falar assim: pastor, mas o senhor está falando assim que o que iria manter eles de pé é os fuzis que deixaram, as armas com eles. Não estou dizendo que iria ser só isso, mas o que eu estou dizendo para você é que no versículo 9 aqui, porém nós oramos ao nosso Deus, e com proteção pusemos guarda contra eles dia e noite. Eles não somente oraram a Deus, eles se puseram de prontidão para guerrear, e aquela época era guerrear a espada, o momento era de corpo a corpo. O embate era corpo a corpo. Às vezes era um embate onde uma pessoa iria voltar para a base sem os braços, sem as pernas, talvez vivo, mas dessa forma. Então nós temos que entender, nós temos que compreender. Todas as nações da terra, independente, nós somos um país extremamente cristão. Nós temos as nossas forças armadas. As nossas polícias, o exército, as nossas forças armadas, elas são legalmente diante de Deus, como proteção do ser humano. Então nós temos que entender, nós temos que compreender isso. E é isso que Deus quer que nós venhamos compreender. Nós devemos orar, nós devemos nos posicionar diante de Deus, sim. Porque através da oração é que nós começamos a restaurar a nossa vigilância. É através da oração que Deus vai falar assim: olha, vocês oram a mim, mas vocês fiquem atentos aos seus inimigos. Prestem atenção nos seus inimigos, que vai chegar um momento em que vocês vão ter que embater corpo a corpo. Vocês vão ter que defender com suas próprias mãos a cidade onde vocês moram, o lugar onde vocês cuidam dos seus filhos. E assim era. E assim é hoje, não é diferente. Nós devemos compreender isso. Então nós temos que usar isso onde nós estamos aqui em Reserva do Cabaçal. Nós temos que colocar adiante isso, entender que nós podemos até não ter essa realidade de um embate de guerra, mas nós estamos vivendo um embate espiritual, de restauração espiritual, de restauração cultural, onde o Senhor quer nos usar através
da oração para restaurar a nossa vigilância, olhar entre as entrelinhas o que está acontecendo. Aleluia! Então a oração é a nossa ferramenta para restaurar a nossa vigilância. Foi através da oração que Neemias restaurou a vigilância. Amém? O segundo é o que eu já disse, ter atitude, versículo 9, parte B. Pusemos a guarda contra ele dia e noite. Então nós não podemos viver apenas dessa atitude da oração, nós devemos viver apenas da oração, nós devemos ter a atitude, nós devemos agir também. Agir na restauração, colocar a mão na massa, pegar as pedras, amolar a nossa espada, estar afiado com a nossa espada, restaurar os lugares onde nós estamos precisando. Nós temos que colocar a mão na massa, nós temos que ir para cima, nós temos que acreditar. Quarta-feira nós temos que estar aqui, firmes e fortes aqui, orando, jejuando, nos consagrando. Não está dando certo? Não, está dando certo sim, o reino espiritual está vindo, só que nós temos que agir, nós temos que andar, nós temos que dar os nossos passos. Neemias saiu e foi em direção de Jerusalém, ele foi lá e se colocou, se posicionou diante dos homens de Jerusalém, falou assim, vamos deixar a mão de ser opróbrios e vamos tomar de volta a nossa cidade. O que nós temos que fazer é isso hoje. Então Deus, Ele ouve e atende às nossas orações e nos capacita nas nossas ações. Ele ouve as nossas orações e também nos capacita, nos faz forte nas nossas ações. Porque, irmãos, eles ali, naquele momento ali, tinham sérias dúvidas se eles conseguiriam restaurar Jerusalém de novo, porque os reinos vizinhos não gostavam muito de Jerusalém não, eles não gostaram muito dessa restauração de Jerusalém não, então, e eles também não tinham um exército ali dentro também para defender não, quem estava defendendo Jerusalém eram aqueles que estavam reconstruindo os muros. Eles estavam colocando um muro, um cimento ali para ajudar o muro a ficar forte, e também estava atento aqui com a espada desembainhada aqui. Então, em muitos momentos, Deus, Ele nos ouve as nossas orações, Ele vai ouvir suas orações, e vai te fortalecer, te capacitar quando você precisar agir. Nós precisamos ser capacitados por Deus, mas nós só somos capacitados por Deus quando nós agimos. Nós só temos a força do Senhor quando nós agimos, quando nós damos o nosso primeiro passo. Além da oração, Neemias estava pronto para agir se fosse necessário. Ele olhou para aquelas famílias e falou assim, olha, nem que nós morramos aqui, mas nós vamos defender a nossa terra, nós vamos defender o direito de ser livres de novo, nós vamos entrar em defesa disso. Eles agiram em respeito a isso. Eles afrontaram o reino que tinha sitiado Jerusalém. Falou, vocês não vão tomar mais essa cidade é nossa. E nós vamos fazer isso aqui dentro. Essa cidade do Senhor Jesus. Nós vamos reedificar os muros espirituais dentro de reserva. Nós vamos reedificar os muros espirituais na região de Mato Grosso. Nós vamos reedificar os muros espirituais na região do nosso Brasil. Nós temos o poder para isso através da oração, mas para isso nós temos que agir, nós temos que nos dedicar, nós temos que nos posicionar diante de Deus. Precisamos vigiar e estar prontos para agir a qualquer momento. Qual está sendo o nosso inimigo? Quem é o nosso inimigo? O nosso cansaço, a nossa dificuldade, o nosso pouco entendimento do que Deus quer para nós? Qual está sendo o nosso inimigo? Qual está sendo a nossa debilidade? Deus já está fazendo. Nós já estamos vivendo, irmãos, na nossa oração. Nós só estamos pedindo. Já reparou que nós estamos vivendo um momento de oração? Vamos orar, ora por mim. É hora. Não, nós devemos orar e falar assim, vamos andar, vamos caminhar, vamos agir, vamos ir para frente. Dê os seus passos, que Deus, Ele vai nos ajudar em nossas ações. Muitas vezes, eu não vou porque eu não consigo fechar
isso, eu não vou porque eu não consigo deixar. Não, vamos caminhar, vamos andar que Deus vai tirar no caminho, vamos andar que Deus vai nos mostrar o que nós devemos fazer no caminho, vamos andar que Deus vai nos mostrar como que nós vamos restaurar o muro, vamos andar, vamos agir, que Deus vai nos ajudar em nossas ações. Deus ele só vai fazer, Deus ele só vai deixar a vitória chegar quando nós agirmos, quando nós nos posicionarmos. Então, quem não vigia, não vive. Quem não vigia, ele vive desapercebido e sem atitudes. Para nós entendermos se nós estamos precisando de uma restauração na nossa vigilância, é se nós estamos sem atitudes. Quais estão sendo as nossas atitudes diante do Senhor, diante de Deus, diante das coisas do Senhor? Se nós estamos desapercebidos, é porque nós estamos precisando de vigilância, precisando de restauração da nossa vigilância. Aleluia! Então a oração, ela pode ser subdividida em duas partes. E quais são essas partes? Orar e agir. Oração, orar e ação. Então nós devemos viver isso. Nós devemos orar e também agir. Neemias orou e agiu. Se Neemias estivesse orando lá onde ele estava, Senhor, restaura, Senhor, vai lá em Jerusalém, levante um homem lá, tem gente lá, Senhor, levanta eles lá, reconstrói aqueles muros, faz isso lá, vai lá, Jesus, vai lá, faz lá. Se ele ficasse só na oração, ia acontecer alguma coisa? Não, ele falou assim, olha, Senhor, restaura. E ele falou assim, e parte de mim, faz através de mim, eu vou lá. E ele agiu, ele chegou no rei, pediu para ir, e foi, chegou lá e começou a restauração com suas próprias mãos. Então nós devemos partir de nós. Por isso que eu sempre digo para mim e para você, devemos partir de nós. Às vezes começou com poucas pessoas, mas o final foi que o muro foi restaurado, as portas foram restabelecidas, a força de Jerusalém voltou a vigorar novamente. Por quê? Por conta de uma decisão e uma ação. Deus entrou com sua proteção e honrou a ação deles. E Deus vai honrar nossas ações. Deus vai honrar nossas ações aqui dentro desse lugar, nesse ambiente. Devemos orar e agir de acordo com a vontade de Deus. Para que Deus haja, nós devemos orar e agir com a vontade dEle. É orar e agir em prol da vontade do Senhor. É através da vontade do Senhor nós devemos agir. Então, quando restauramos nossa vigilância, ficamos atentos dia e noite. Se prepare, o Senhor vai te acordar no meio da noite, para te trazer o entendimento em oração, que você não vai precisar mais acordar, Ele não vai precisar mais te acordar, você que vai acordar, porque você vai saber que você tem necessidade de viver em vigilância. Nós devemos acordar no meio da noite e nos prostrar diante do Senhor, porque nós precisamos viver em vigilância. Deus, Ele vai agir, vai honrar suas orações, desde que elas estejam dentro do propósito dEle. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Deus, Ele quer nos usar. Deus, Ele vai nos usar no nosso tempo. Deus, Ele vai nos usar no nosso ambiente. Nós devemos ficar firmes. Sadraque, Mesaque e Abednego tomaram um posicionamento. Não vamos nos prostrar diante da imagem. Não vamos nos prostrar. O rei manda acender a fornalha mais forte. O posicionamento deles continuaram o mesmo. Possivelmente, irmãos, quando eles tomaram aquela decisão, eles oraram. A Bíblia não relata, mas eles oraram. Senhor, nós não vamos nos posicionar, nós não vamos nos dobrar, nós não vamos. E quando eles foram ser jogados dentro da fornalha, Deus os fortaleceu para não recuar em suas decisões.
A palavra vai dizer que os homens que foram lançar eles dentro da fornalha, os homens que foram levar eles dentro da fornalha, morreram. Mas, um tempo depois, o rei olha 4 homens andando dentro da fornalha. Andando dentro da fornalha. Então, Deus, Ele ouve a nossa oração e nos fortalece em nossas ações. Por isso nós precisamos vigiar, restaurar a nossa vigilância. Por que eles tomaram esse posicionamento? Porque eles estavam vigilantes. Vigilantes em quem eles eram. Vigilantes em quem era o Deus deles. Eles sabiam quem era Deus na vida deles. Eles sabiam, independente, poderiam levantar a estátua do rei, a estátua de quem fosse. Eles sabiam quem era Deus na vida deles. Então, se eu vivo aqui para o Senhor, eu tenho que viver em vigilância, para que no momento em que eu tiver que agir, Deus me fortaleça para mim tomar posicionamento no que eu creio e acredito. E é isso que o Senhor quer de mim e de você, nesse tempo, nesse momento. Amém? Glória a Deus. E quero orar com você, pedindo isso na nossa vida essa noite. Eu quero orar em específico nisso nessa noite. Restaurar a nossa vigilância, para que nós venhamos restaurar os nossos muros espirituais. O que está impedindo a nossa caminhada? O que está impedindo a nossa vida diante do Senhor, no que Ele quer para nós? Na nossa restauração e edificação do altar de Deus onde nós estamos. O que nós estamos precisando? Nós precisamos restaurar a nossa vigilância, vigiar, estar vigilante, estar sempre atento no que está acontecendo, estar sempre atento no que está acontecendo. São segundos para nós partirmos dessa terra. Pastor Fernando, eu gostei muito mesmo da analogia que ele fez, que não é somente uma analogia. Ele fala o seguinte: nós estamos a 3 minutos da eternidade. Se você ficar sem ar, totalmente sem ar, você fica no máximo 3 minutos e você já parte para a eternidade. Então, nós não temos o dia, nós não estamos numa eternidade nós não estamos a uma eternidade para encontrar com Deus. Nós estamos a 3 minutos desse encontro. Então nós temos que entender que, independente de como seja, nós estamos a passos para nos encontrar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós precisamos estar vigilantes na nossa vida aqui na terra, independente para o que seja. Então Deus está nos levantando neste momento para a compreensão da sua palavra, compreensão do que Ele tem para nós, nos posicionarmos, amém? Vamos orar? Fique de pé um minutinho.